Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. Bem-vindos ao Câmara Cidadã. Eu sou o Jean Delcente e hoje a conversa é sobre o Abril Tulipa Vermelha, mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. A doença neurológica degenerativa, crônica e progressiva, que afeta a coordenação motora, ela caracteriza-se pela perda dos neurônios que produzem dopamina, o neurotransmissor essencial para o controle dos movimentos. Os principais sintomas incluem tremores em repouso, rigidez muscular, lentidão de movimentos e alterações no equilíbrio e na fala. A causa exata da doença ainda não é totalmente conhecida, mas fatores genéticos e ambientais podem estar envolvidos. O diagnóstico é clínico, feito com base nos sintomas e na avaliação neurológica. Embora não haja cura, o tratamento com medicamentos e terapias pode ajudar significativamente na qualidade de vida do paciente. Em alguns casos, a cirurgia pode ser indicada. Ela afeta principalmente pessoas acima de 60 anos, com incidência aumentando com a idade. No entanto, a doença também pode afetar indivíduos mais jovens em casos raros, conhecidos como parkinsonismo juvenil. E dito isso, as entrevistadas de hoje são a Vanessa Segala, da Associação Viva Parkinson, e a Arlete Tecchio, membro fundadora da associação. O tema hoje, então, é Abril Tulipa Vermelha. Vamos lá. Primeiro, boa tarde, Vanessa. Boa tarde, dona Arlete. Sejam muito bem-vindas ao Câmara Cidadã. Obrigada, muito obrigada por nos receber e abrir esse canal para a gente falar mais um pouquinho. Apesar de que você falou bastante, hein? Tá falado aí, deu recado, tá mandado. Agora vamos discorrer sobre algumas coisas, né, mais importantes. Boa tarde, eu sou a Arlete e é uma satisfação estar aqui trocando informações com vocês, né? Muito obrigado. Vamos lá, vou começar com a dona Arlete, já que ela é membro fundadora da Viva Parkinson. Como surgiu a associação, dona Arlete? A associação surgiu do interesse de agrupar pessoas ligadas à doença, portadoras da doença. Nós tivemos incentivo de um médico neurologista que lançou a ideia e nos explicou da importância de termos grupos de apoio, né, dos bons resultados que a gente tem com grupos de apoio. E assim nós fundamos, com muita dificuldade, a gente fundou a Viva Parkinson. E me diz uma coisa, como a associação ela trabalha, como ela atua, em que cidades e também é que ela está presente? Quando foi fundada a Viva Parkinson, o nosso foco era regional, sempre foi desde o início a região, né? E com a participação maior de pessoas, a gente viu a necessidade de trabalhar local. Então nós temos Blumenau, Balneário Camboriú e Joinville. Desde o início, na verdade, integraram esse grupo, né, que fundou a associação. Já estávamos eu e a mãe, né, que aliás é uma alegria poder estar aqui hoje falando do lado da minha mãezinha. Então nós duas já integramos esse grupo de fundação da associação, pensando em expandir as atividades aqui para a região de Balneário Camboriú, porque já residíamos aqui. E também a Alessandra Meneghini, que hoje é presidente da associação Viva Parkinson Joinville, também fez parte, né, desse primeiro grupo fundador, também já com essa intenção de levar as atividades da Viva Parkinson para Joinville. O que aconteceu, né? Em Joinville já estruturado, e aqui em Balneário Camboriú a gente já tem os encontros há 2 anos também. Legal. E me diz uma coisa, eu fiz uma introdução aí falando sobre o fato de não haver ainda, né, até o momento, uma cura, né, para a doença. E assim como muitas outras doenças degenerativas,
No Brasil hoje, existe uma estimativa de quantas pessoas são acometidas pelo Parkinson? Já vou te falar assim, ó, ainda tem médicos que falam em 200 mil pessoas a nível Brasil, o que a gente sabe que é um número muito tímido, para não dizer não usar outro adjetivo. Já estudos, agora bem recentes, saiu um estudo que está falando já em 540 mil pessoas. Então a gente estima realmente que o número real dessa população seja próximo de 600 mil no Brasil. É um número considerável, né? Bem considerável, sim. E como tu disseste, a incidência maior a partir dos 60 anos. O Parkinson juvenil, a informação que tu trouxeste, realmente é raro. Porém, o Parkinson precoce e não juvenil, que é a partir ali do final dos 20 anos, casa dos 30 anos, já não é raro, né? E é um número que a gente percebe que está crescendo, esse número de diagnósticos precoces. Eu ia entrar justamente nessa pergunta no fato de projeção de crescimento, né? Porque assim, algumas doenças, alguns síndromes, né? As pessoas digamos assim, não tinham diagnóstico porque não sabia sequer da existência dela, né? O Parkinson, por sinal, ele é muito característico, né? Quando inicia os sintomas, ele é muito característico, tem algumas características muito especiais que é identificado logo de início, acredito eu, ou depende de uma avaliação clínica mais detalhada? Depende sim. Inclusive, é muito interessante, quando a gente conversa com pessoas da associação, a gente costuma perguntar se tem alguém na família, ou teve alguém na família que teve diagnóstico de Parkinson. E não é raro nós ouvirmos a pessoa dizer assim, olha, não tem diagnóstico, mas agora que eu conheço a doença, eu acho que o meu tio-avô, pelo que eu conheço hoje, talvez tivesse Parkinson, mas nunca foi diagnosticado. Por quê? Como a prevalência é maior em pessoas idosas, existem sintomas que acabam se confundindo. Então, o sintoma mais prevalente, diferente do que a maioria das pessoas pensam, né, o sintoma mais prevalente não é o tremor. Cerca de 30% dos pacientes não têm tremor algum, não apresentam esse sintoma. O que é uma surpresa para muitos. Então. Não, o sintoma predominante é a lentificação de movimentos, ou a bradicinesia, né? Então a pessoa vai ficando mais lenta e muitas vezes ela acha que isso é normal da idade, né? Ela tem uma tendência, de repente, a algum desequilíbrio, e às vezes ela não se apercebe. E claro, a gente falando isso hoje é diferente. A minha mãe, quando começou com sintomas, ela logo se percebeu, opa, isso não é normal para mim. Mas será que 20 anos atrás a pessoa ia pensar assim? Ia buscar, né, uma investigação, algo? Muitas vezes nem buscava. Isso é interessante porque, surpresa para mim, né, como a gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar o programa, a gente se inteira às vezes do assunto, né, que a gente não tem muito conhecimento na hora de fazer a entrevista. E me surpreende ver a sua mãe sendo portadora da síndrome, que é uma doença ou síndrome, como é que a gente pode chamar? Bacana essa colocação. Tem muitos médicos já classificando como síndrome em razão de afetar mais do que um sistema do organismo. Então é diferente, né, de outras condições que afetam só o sistema respiratório, só o sistema cardíaco, né? E o Parkinson não, ele afeta realmente diversos. Então por isso muitos chamam de síndrome, tá correto? Aí o completo que eu estava dizendo, me surpreende porque na cabeça de um leigo, na visão de um leigo, quando se fala em Parkinson, a primeira coisa que vem na cabeça é o tremor. E aí você tá olhando pra minha mãe, ela não treme. Não. E tem mais uma situação, já. Eu demorei para ter o diagnóstico, levou 1 ano e meio. Eu passei por vários médicos de várias especialidades até chegar ao diagnóstico. Então veja que não é só para quem é leigo essa interpretação, como existe também no meio médico a dificuldade de identificar. O conhecimento da causa. Exato. E aí entra outra situação, agora a gente está falando de família aqui nesse momento. Existe uma causa hereditária que colabora para isso, para o aparecimento dos sintomas ou da síndrome propriamente dita, ou é uma porcentagem ainda baixa? A percentual de incidência por razões genéticas é baixo, pelo que os estudos mostram, né? Ainda é baixo.
Chega ali na casa do máximo uns 8%, né? O que é bastante baixo. Surpreendeu. Pelo menos agora, né? Os estudos mais recentes estão mostrando cada vez uma incidência mais baixa de causa genética, né? Se diz assim, ó, no meu caso, né? Que sou filha de parkinsoniana, eu teria um risco aumentado de desenvolvimento da doença em torno de 15%. O meu risco aumentado com relação a uma pessoa que não tem ninguém na família. Mas se eu me utilizar da única ferramenta comprovada cientificamente para prevenir a doença, que é a atividade física, de forma regular, né, intensidade média alta, bem assim, né, dever de casa feito, bem feito, aí a gente tem uma redução de em torno de uns 17%. Então eu digo que eu tenho que fazer meu dever de casa bem feito, que é para zerar essa conta, né? Aí entra na pergunta que eu iria fazer logo agora em seguida. A qualidade de vida da pessoa, né? Ela tende a retardar ou amenizar o aparecimento do Parkinson, o avanço dele? Sim. Toda a questão de alimentação, né, o estilo de vida, isso tudo influencia, porque aí tem essa questão da onde vem o Parkinson, né, o que causa. É multifatorial, ainda não se tem muito claro, né, o que realmente está causando o Parkinson. Claro que a questão do envelhecimento, né, e da longevidade da população é indiscutível, né, a longevidade aumentando, a incidência de Parkinson vai aumentar, mas multifatorial nesse sentido, sim, do estilo de vida. E aí tem um detalhezinho aqui que a gente tem que falar, claro, porque é muito importante, que é a questão dos agrotóxicos. Pessoas que se expuseram a algumas classes de agrotóxicos têm um risco elevadíssimo de desenvolvimento. Então, ambiental também. Exatamente, sabe? Então, assim, ó, pessoas que trabalharam em lavouras, né, em que se usavam essas classes de agrotóxicos que estão associadas ao desenvolvimento da doença de Parkinson, realmente tem um risco muito aumentado. O que é interessante que doença degenerativa, não sua maioria, mas uma grande parcela, ela geralmente é hereditária, né? O Parkinson especificamente tem fatores ambientais, como você está abordando agora. Sim. E também a questão do consumo de água de poço, às vezes pela contaminação de metais pesados. Então tem, né, dentro desses fatores de risco, essas situações também que a gente se depara. Nós temos no grupo de parkinsonianos um caso bem interessante, que são duas irmãs que moravam na zona agrícola e tinham uma plantação e se utilizavam de água de poço. E olha só, as duas foram diagnosticadas com a doença de Parkinson na mesma época, se manifestou, e em função desses metais pesados que estão exposição, né? na composição dos agrotóxicos. Agora voltando à doença propriamente dita, os impactos na questão física e motora, elas são exatamente quais, e se são iguais, ou segue um padrão, ou depende de pessoa para pessoa? Eu vou colocar de forma geral que cada pessoa tem o seu Parkinson. São mais de 50 sintomas catalogados. Então, né, eu digo que cada um carrega o seu pacotinho de sintomas, né? Aí eu vou deixar a mãe falar um pouquinho, né, de como que ela sente os sintomas, o que significa, porque uma coisa é, né, quando a gente ouve falar, bradicinesia, né, rigidez, mas o que significa isso no dia a dia, isso, né? É muito importante. Então eu vou te contar o que eu sentia antes de ter o diagnóstico. Eu percebia uma dificuldade na movimentação do braço. Eu sempre pratiquei esporte, sempre tive atividade física, e no meu braço perdeu o movimento de pêndulo. Eu caminhava, fazia as caminhadas e o braço ficava bem parado. E o meu marido chamou a atenção e disse, poxa, quando mexe esse braço. Eu disse, o braço não é nada. Eu falei para ele, a perna é pior. Como assim? Eu sentia dificuldade para caminhar, não arrastava, ficava arrastando a perna. Só eu interromper, só para a gente colocar um adendo nessa história. Quantos anos se manifestou que a senhora começou a sentir os primeiros sintomas? Eu estava com 58 anos, mas deve ter
iniciado bem antes e eu não percebi. Porque além desses sintomas que apareceram, que foram motores, eu já estava com a perda do olfato, problemas de constipação intestinal, e aí eu comecei com a micrografia. Usava-se cheque naquela época, né, Jansen? Era muito comum o cheque. E o banco ligava e dizia assim: Dona Arlete, a senhora que assinou o cheque e tal? Então era a dificuldade na escrita. A gente vai diminuindo a letra. Uma coisa chama-se fazer aquela grafia micrografia. Mais trabalhada, porque limita os movimentos nesse sentido. Interessante como ele aborda até a questão fisiológica, né, do corpo. Muito, muito. E quando eu comecei a ter dificuldade para fazer a escovação dos dentes, eu disse, não é possível. Alguma coisa é neurológica. Despertou em mim essa preocupação. E aí eu troquei ideia com os médicos que estavam me acompanhando, e aí começamos a investigação na parte neurológica, até que chegamos ao diagnóstico que é clínico, né? Agora, na pergunta que eu estou levantando, que eu vou levantar agora, ela entra um pouquinho no que você comentou e que a gente falou agora há pouco. Uma vida saudável, alimentação boa, de verdade, né? Carne de procedência, frutas, legumes orgânicos, colabora para a melhoria na qualidade de vida desse paciente ou evitar que o Parkinson avance, não? A única maneira de desacelerar o avanço da doença é através da atividade física. Isso né? A alimentação vai colaborar, sim, né? Mas não vai desacelerar. Né, mas vai colaborar na qualidade de vida, até porque tem a influência também, em razão desse sintoma da constipação, que a mãe colocou muito bem, que existem alguns sintomas prodrômicos, que são sintomas que muitas vezes aparecem antes dos sintomas motores, que é essa questão do olfato, redução ou perda de olfato, constipação, uma depressão, distúrbios do sono, inquietação nas pernas quando vai dormir. São alguns sintomas que podem aparecer muito antes. E a gente tem que entender que a constipação, ela influencia diretamente na absorção do medicamento. Isso para qualquer doença, para qualquer condição, para qualquer medicação. E aí no Parkinson, como você está lá com uma deficiência dopaminérgica e você precisa manter a sua dopamina legal para você não estar sentindo tanto esses sintomas, se você está com problemas de constipação, você não vai absorver essa medicação. Então a alimentação atua diretamente nisso, né? E também na absorção da medicação em termos de digestão, porque a gente sabe que a digestão da proteína interfere na absorção da dopamina, nessa reposição. Então é necessário cuidar o horário da medicação com o horário da alimentação. então eu tenho que tomar meu medicamento de barriga vazia, de estômago vazio? Não. Mas você tem que cuidar a ingesta de proteína especificamente para poder fazer a reposição. Isso levanta como é importante o acompanhamento de um bom profissional e que entenda, né? Porque, veja bem, a gente falou de constipação, a gente falou de inquietação nas pernas, a gente falou de alguns sintomas que se confundem com diversos outros problemas. Distúrbio do sono REM, que é outro fator bem agravante, que complica bastante a vida do parkinsoniano. E aí a gente entra, uma pergunta que eu tinha para te trazer aqui, com relação à fibromialgia, por exemplo. A fibromialgia também é um acumulado de sintomas na qual traz-se o diagnóstico, e muitas vezes ele é um diagnóstico errado, porque o profissional não soube cruzar esses sintomas, né? Por exemplo, a parte da memória, mesmo com a perda de neurônios, a memória fica preservada junto ao Parkinson ou ela se perde também? Depende do paciente. Tem pacientes que vão apresentar, sim, né, dificuldades de memória, principalmente com o avanço da doença, né, porque a gente vê casos de pacientes aí com décadas, né, de diagnóstico que podem, inclusive, apresentar quadros de demência, né. Então isso vai depender muito da evolução da doença. Agora, essa questão do diagnóstico, a gente tem que voltar na questão lá de quando a gente fala que é clínico, mas por que então que tantos médicos pedem tantos exames quando a pessoa está fazendo a investigação? Porque é necessário, justamente, que se exclua
outras causas para aqueles sintomas e não acabar tendo um diagnóstico errado, como infelizmente a gente vê acontecer de vez em quando. Uhum. E os tratamentos hoje para controle ou para qualidade de vida, né, do portador da doença ou síndrome, como a gente pode chamar, ele está disponível no SUS para todo mundo, ou existe ainda uma limitação nesse sentido? Agora eu vou jogar a pergunta, né? Quantos medicamentos a mãe toma e quantos ela recebe, né, do programa? Uma parte dos medicamentos o sistema da saúde pública fornece, que é a medicação básica, que chama-se Prolopa, que nada mais é do que a levodopa, né? É uma substituição da reposição, né, da dopamina. Reposição da dopamina no organismo. Então, o SUS fornece essa medicação, que é a medicação básica, mas eu tenho 5 medicamentos específicos para tratar a doença de Parkinson e desses 5 eu recebo 3 medicamentos. Os outros 2 ficam por conta do paciente. Por conta do paciente. E existe alguma esperança ou de algum momento isso chegar ao cidadão comum, não? Seria muito bom, né? Sem dúvida, né? Esperança a gente sempre tem, né? De que a gente vai ter um olhar melhor, maior para o Parkinson, e não só em termos de medicação, porque assim, ó, a gente sempre bate muito na tecla da prevenção, né? Então, distúrbios, né, problemas na fala, na deglutição, são muito comuns acontecerem no paciente com o passar dos anos. E é algo que pode ser retardado ou amenizado através de terapias preventivas, né? Então isso a gente tem essa esperança realmente muito viva de que a gente possa ter, inclusive, né, nós em breve estamos aí torcendo para que seja votada a PL sobre as políticas públicas para a doença de Parkinson aqui em Balneário Camboriú. Nós já temos um mês de conscientização aprovado, né, aqui na Câmara, já é uma lei municipal e estamos aí, então, nessa expectativa, com muita esperança de termos um bom resultado através desse projeto de lei. É aí que eu entro em um assunto polêmico, porque as pessoas ainda têm uma certa barreira, um tabu com relação a isso, quando a gente fala de tratamento, né? O CBD, o canabidiol, que inclusive já tramitou aqui na Câmara, foi discutido na Câmara a inclusão desses medicamentos no sistema, ele pode também auxiliar no tratamento e como poderia ser essa implantação para ficar mais fácil para o paciente no município? Assim, ó, nem todas. Você falou uma coisa bem bacana antes, com relação à doença não ter cura, mas tem bons tratamentos, né? E a gente vê esse avanço nos tratamentos quando a gente vê a indicação da cirurgia, do implante dos eletrodos, né? Que é para alguns pacientes. Nem todos os pacientes são elegíveis para fazer e nem todos os sintomas serão, né, resolvidos ou amenizados com a cirurgia. Agora tem um novo tratamento no mercado, tem um hospital só no Brasil, chegou recentemente, inclusive muitas reportagens na internet sensacionalistas de que é a cura do Parkinson. Isso acende uma chama de esperança complicada às vezes no paciente, né? E na verdade é um tratamento realmente muito promissor, mas especificamente para o tremor, tanto o tremor de repouso do Parkinson como para o tremor essencial, que é outra condição de saúde. Que dentro do contexto geral de qualidade de vida, o tremor acaba sendo um dos menores males, né? Para alguns pacientes é o que mais atrapalha, mas para alguns pacientes, né? Não são todos. Não são todos, né? Então, na grande maioria dos casos, o tremor não é realmente aquele sintoma que é o que mais atrapalha na qualidade de vida, mas para alguns é. Então, é um tratamento muito bom, muito promissor. E aí, quando a gente vai falar do CBD, eu vou te falar a mesma coisa. É bom, é promissor, mas é para alguns casos, para alguns pacientes, para alguns sintomas, não é para todos. Depende muito da indicação do médico responsável pelo caso. Então, eu ia colocar a questão assim, que o tratamento do implante, a cirurgia do implante, o SUS cobre, embora a fila é muito extensa. Mas esse tratamento novo que a Vanessa se refere é de altíssimo custo muito elevado.
poucas pessoas têm acesso e ainda tem essa questão de que está se disseminando que ele é a cura do Parkinson. E não serve para todo mundo, né? Não serve para todo mundo e nem todos os sintomas. Aí a gente vai falar uma coisa assim que serve como um bom parâmetro. Eu acho que todo mundo conhece o caso do Michael J. Fox, que tem Parkinson, foi diagnosticado com 29 anos, escondeu o seu diagnóstico durante muitos anos, né? Então, a gente sempre coloca assim entre o grupo, a gente conversa, né? Que o dia que a gente vê uma boa melhora nele, que é uma pessoa que tem acesso, tem condições, criou um instituto, né? Muito bacana, uma fundação, né? Para pesquisa. Então, quando a gente vê uma melhora significativa nele, a gente sabe que ele tem realmente, né, acesso aí ao que tiver de melhor, né, em termos de tratamento para o Parkinson, e aí vai ser um bom parâmetro, né? Voltando ainda à questão de sintomas, nós deixamos de abordar uma questão muito importante, que é a incidência de pessoas com depressão dentro do grupo de portadores. Não tem qualidade de vida, né? Chega uma hora que... Na verdade, a gente tem que voltar lá para a causa, né? A dopamina, ela é um dos hormônios da felicidade, né? Comparadamente, tipo, a serotonina. É o que te dá a vontade de fazer as coisas, te dá prazer, te dá ânimo. Então, a partir do momento que você tá com a dopamina lá embaixo, você já não tem ânimo mesmo. Então, vem a apatia, a depressão, né? Então, isso muitas vezes aparece anos antes de qualquer outro sintoma porque está diretamente relacionado com essa deficiência dopaminérgica, né? Fala-se, Jean, que o índice de incidência de depressão chega a 70% nos portadores da doença. E encaminhando para o nosso final, eu tenho um caso ou alguém na minha família com aparecendo boa parte dos sintomas. O que fazer? Qual o primeiro passo? Buscar um neurologista, né? E de preferência um neurologista que tenha experiência com Parkinson, porque como a gente falou, infelizmente mesmo na área médica ainda tem pessoas que não têm um olhar ainda muito apurado para os sintomas do Parkinson, especialmente quando se trata de uma pessoa com Parkinson precoce. Então, quanto mais cedo, a gente percebe mais dificuldade em fechar esse diagnóstico. Então, finalizando a nossa conversa de hoje, aqui no Câmara Cidadã, em resumo, uma pergunta meio que retórica. Amor, cuidado e respeito são fundamentais? Eu te diria que é mais ainda. É a pilastra que nos sustenta. O apoio da família, o envolvimento da família é a maior força que nós temos para enfrentar a doença, que não é uma doença fácil, já. É uma doença bem difícil da gente lidar no dia a dia, mas graças a Deus a gente tem o amor, o carinho, a atenção, o envolvimento que tu está vendo, é o suporte dessa doença, é o que nos move e nos dá força para enfrentar, porque nós temos que matar um leão todo dia, já. Eu imagino. Até vou aproveitar, vou comentar, né, já, você tá vendo, a minha mãe tá usando o cordão de girassóis com tulipa, né, o girassol, símbolo mundial, né, de deficiências ocultas, e a tulipa, então, vermelha, símbolo da doença de Parkinson. E você olha para minha mãe e você diz assim, nossa, mas ela nem parece que tem nada, né, por que ela precisaria usar esse cordão? Por causa da flutuação motora. Você vê ela agora, ela tá de um jeito, você pode ver ela daqui meia hora, uma hora, e ela vai estar com sintomas mais aflorados, onde o risco de queda né, cresce significativamente, onde ela vai ter mais dificuldade de caminhar, até mesmo de se expressar, né, com a fala. Então, essa flutuação motora é algo muito importante das pessoas entenderem. E ela serve como um alerta para não ter que o paciente chegar ao ponto de pedir ou exigir para os seus próprios direitos, imagino. Infelizmente, essa questão do preconceito e do estigma ainda é muito grande. Então, fechou. Muito obrigado pela participação, Vanessa Arlete, da Associação Viva Parkinson. Eu confesso que foi um aprendizado para mim hoje aqui. Eu acredito que para os ouvintes da Rádio Câmara, o pessoal que acompanha o Câmara Cidadã, vai ser também, e vai ser importante
poder assistir novamente futuramente esse episódio nas nossas redes sociais, nas plataformas digitais, para aprender um pouquinho mais sobre a síndrome ou doença, como quiser chamar, de Parkinson, os seus sintomas e os seus cuidados. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Dona Arlete. A gente que agradece, inclusive a oportunidade de a gente estar falando, né, informação de qualidade. Como a gente disse, ainda tem muita coisa especulativa, né, e a gente precisa dessas portas abertas para levar essa informação correta e de qualidade. E busquem a Viva Parkinson, se tiver alguém conhecido, alguém na família, se deparar com esse diagnóstico. O nosso lema é acolhimento e movimento, então vem com a gente, Viva Parkinson BC é o nosso Instagram, manda um direct lá e vem conhecer o grupo. Muito obrigado também pela audiência dos nossos ouvintes e se encontramos no próximo Câmara Cidadã. Um grande abraço. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.